Capricornianos e capricornianas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Capricornianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de dezembro de 2025. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados, Capricorniano? Bora lá, já te convido a respirar fundo, trazer corpo, mente e espírito pro aqui e pro agora, para que a nossa alma possa falar, que a gente possa entender os nossos pensamentos, o nosso inconsciente. Bora lá, espiritualidade, mensagem geral para o signo de Capricórnio para dezembro. Olha isso, a gente tem a sacerdotisa com o 4 de espadas. Capricorniano, eu estou falando aqui com pessoas que em dezembro talvez vão começar... Aqui tem muito uma questão espiritual, tá? Tem muito uma questão de meditação, autoconhecimento, você buscando informações e alternativas para trazer paz de espírito, porque é o que essas duas cartas trazem. Né? A 4 de espadas é a carta do descanso do guerreiro. E a sacerdotisa é a carta da sabedoria, né? Ou seja, eu tenho um momento de descanso que me traz sabedoria, um momento para mim, um momento onde eu começo a entender de fato na essência o que eu quero, sabe? O que faz sentido para mim, o que não faz sentido para mim. Existe uma terapia, né? Como que eu posso explicar isso de uma forma mais simples? Existe um processo terapêutico, vou dizer assim, existe um processo terapêutico que ele questiona você em alguns âmbitos da vida. Por exemplo, você quer um amor. Por que você quer um amor? Porque um amor é a referência de família que eu tenho, então eu quero ter uma pessoa para construir uma família. Tá bom. Para que você quer ter essa família? Né? Para que você quer, de fato, construir algo com alguém? Porque isso vai me trazer segurança, estabilidade, companheirismo com alguém. Tá, mas o que companheirismo, essa estruturação representa para você na sua vida? Isso representa tranquilidade, representa ter... me sentir bem, né, ter uma companhia, enfim. E o que isso, de fato, na essência, te faz sentir? Porque é muito voltado para o lado do sentimento. Se faz sentir, faz sentido. Se faz sentir, está alinhado com o seu espírito. E no fundo, você acaba entendendo que, então talvez eu não quero bem a família, eu quero ter esse espaço onde eu me sinta amado, amada, visto. E aí eu começo a associar essas questões, né? E aí a gente entende depois, dentro de cada caso, por exemplo, eu quero me sentir amado. Por quê? Porque na infância eu não fui tão amado. Quero ser visto, porque toda vez que eu falava alguma coisa, as pessoas não me levavam a sério. Ou então, existe algo, né, por trás de tudo isso. Porque tudo que a gente de fato precisa para viver a vida com plenitude está dentro da gente, entende? Então tudo que é de fora, que muitas vezes tinha muita importância, até com questões materiais, para dezembro deixam de ter muita importância, sabe? Deixam de ter muito sentido. E muitas vezes você vai se estranhar em alguns momentos, buscando coisas mais simples, buscando coisas mais significativas, que trazem mais significado para o seu dia a dia, para a sua história, para a história que você de fato quer construir, sabe? Que você quer contar quando tiver os netos, enfim, né? E se não tiver também, que você quer contar para você mesmo, ou então, enfim. Aqui tem muito uma questão de você buscando uma jornada, que talvez eu possa estar falando de você já vindo, né, vivenciando essa jornada, mas tendo mais clareza de que você é feliz com aquilo que você já tem, entende? Tem menos necessidade de coisas externas para dezembro, tá? E isso é lindo, né? Isso é onde a gente entende de fato que a gente é abundante, né? Quando a gente não precisa de nada mais. Se vier bem, se vier algo que me traga paz, que me traga abundância, prosperidade, que bom, é bem-vindo. Mas se não vier também, tá tudo certo. Tá? Aqui tem muito uma questão assim. E se você ainda não está nesse momento, comece a entender,
Se questione. Eu quero muito uma pessoa. Por que você quer uma pessoa? Qual é a referência de um companheiro, de uma companheira na sua vida, sabe? Ou então, se eu estou falando de trabalho, eu quero muito um trabalho, porque eu preciso de um trabalho para pagar as contas. Ou então eu preciso de pagar as contas para poder sustentar a minha casa, enfim. E aí você vai elevando para outros níveis. Mas no fundo, você vai entender que você não precisa do trabalho. Você precisa de qualquer coisa que te dê recurso de manter a sua família, por exemplo, de colocar o alimento dentro de casa, entende? E existem vários canais, né? Quando a gente começa a se alinhar em uma energia com alinhamento mais espiritual mesmo, mais alinhado e conectado com a nossa essência, com o nosso propósito, existem vários, inúmeros, infinitos canais que a espiritualidade, que Deus, que quem quer que seja, que você acredite, anjos, arcanjos, mentores, toda essa espiritualidade, né? A gente é ser espiritual vivendo uma experiência terrena, a gente não é ser terreno vivendo uma experiência espiritual. Então, tudo isso, quando a gente começa a se alinhar com esse propósito, com essa sabedoria divina, digamos assim, que temos, né, dentro da gente, as coisas param de, por exemplo, eu paro de focar em querer este trabalho em específico. Eu quero qualquer coisa que me traga essa paz, que me traga a condição material de proporcionar. E aí, às vezes, eu encontro, sei lá, tropeço na rua, encontro alguém que vai me dar um presente, entende? Tem uma história, eu estava conversando, tem um monge budista que eu estava conversando esses dias, que é uma história rápida. Ele falava que ele queria muito ir para um festival, né, dos monges, das freiras lá e tal, e aí ele não tinha o dinheiro para ir. E aí ele começou a falar, ok, eu quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro, e não vinha, não vinha, não vinha. E de repente ele soltou, e ele falou, tá, tudo bem, eu quero estar lá. Verdadeiramente, eu sinto que tem algo para ser vivido lá. E ele começou a intencionar e focar nisso que ele sentia, da importância de estar naquele lugar, de querer se sentir vivo e viva, ou pertencente, ou vivendo, explorando aquela situação, não em ter o dinheiro. E aí acabou que ele conseguiu, através desse sentimento, atrair outras pessoas que ajudaram ele com o dinheiro para ir, entende? E no final não foi o trabalho, não foi o cliente, que muitas vezes a gente está lá, meu Deus, manda cliente, manda cliente, manda cliente. Não, manda o que eu quero de fato sentir. Eu quero me sentir seguro, bem, feliz, estável, abundante. Me manda abundância, me manda mais desse sentimento, entende? E parar de ficar determinando, limitando as coisas, tá? Espero que tenha feito algum sentido. Me deixe saber se eu embolei demais ou se fez sentido de alguma forma. Que é essa energia geral que a gente tem para dezembro. Beleza, Capricorniano? Bora lá, vamos ver o que mais? Vamos pegar aqui 3 cartas, por favor. O 8 de paus no fundo do deck. Cavaleiro de copas. Tá meio embaçado, né? A carta do louco. E o 7 de espadas. 7, 8, 15. Capricorniano. Primeiro, eu tô muito com o signo de Sagitário aqui. Toda vez que eu vou falar capricorniano, me vem aqui a questão de sagitariano. Se você tá querendo saber ou tem Sagitário muito forte no seu mapa, dá uma olhadinha na leitura de Sagitário, porque pode ter alguma mensagem complementar para você, tá bom? Mas enfim, voltando aqui. Existe um momento... O que eu sinto muito forte com essas cartas aqui é a mensagem seguinte: você ainda só não fez dar certo porque é para você. Se fosse para os outros, já estaria pronto, já estaria realizado, já estaria manifestado, já estaria criado. Entende? A mensagem que essas cartas me traz é meio que isso. É como se fosse assim, você é sempre o primeiro a ajudar o outro, você é sempre proativo, sempre focado em querer fazer dar certo,
para o outro, talvez o melhor funcionário da empresa, talvez aquela pessoa que está sempre se desdobrando para atender os desejos dos familiares ali, para organizar as festas de final de ano. Mas quando é para olhar para você, quando é para viver um momento seu com você, você costuma deixar para depois, né? Capricorniano, aqui tem uma questão muito de espelho. Quando você se olha, quando você se enxergar como prioridade, é como se um portal se abrisse e as coisas começassem a chegar para você, porque o Oito de Paus traz muito isso, né? Essas informações, recado, mensagem, ou, por exemplo, estou pensando nessa pessoa, tem 2 meses que eu estou pensando nessa pessoa e nunca mando uma mensagem, fico com esse pensamento, com essa angústia ou com esse negócio. E se aqui fala, tipo assim, se você deixar um pouco o orgulho de lado, ou se você talvez entender o que essa pessoa, o que você ainda tem que aprender com essa pessoa, ou com esse trabalho, ou com alguma situação que aconteceu aí, sem se preocupar muito, é como se algo se resolvesse muito rápido, sabe? É como se a partir do momento que você tomasse a consciência, claro, mas essa consciência ela vem depois desse momento de casulo, né? Esse momento onde você se prioriza, que você olha, tem uma pessoa que te enche a paciência, sabe? E aí ela te liga para desabafar de novo, tá ali mais uma vez aquela pessoa, ou então mais uma vez aquele problema, e você pega o telefone, a pessoa tá te ligando, você tá lá atendendo, respondendo. Aqui pede muito momento para você olhar e falar assim, olha, isso daqui é um problema, mas não é um problema meu. Então, não quero hoje. Hoje eu quero a minha paz, hoje eu me escolho. Entende? Aqui pede um movimento tipo isso. Tipo você talvez até se isolando um pouco, buscando outros caminhos, outros prazeres, outras formas de se realizar mesmo. E uma vez que você se coloca em primeiro lugar, é como eu falei, é como se fosse um portal, né? Só que aqui tem muito uma questão de algo novo, né? Aqui tem uma questão muito de a carta do louco no centro da sua leitura traz muito uma nova jornada. Traz muito uma nova jornada. Posso estar falando aqui também de você em 2026 vivendo uma nova história. É como se 2025 tivesse. Olha onde que a gente já está indo, hein? É como se 2025. Eu acho que eu vou ficar gripado. É como se em 2025 você precisou refletir em muitas coisas, né? Que por muito tempo talvez você tivesse postergado. 2025 foi o momento que você começou a entender. E dezembro já traz essa energia do novo, desse movimento, ou então dessa nova pessoa. Por exemplo, posso estar falando aqui de pessoas que estão solteiras por muito tempo, né, que estavam vivendo esse processo, se conhecendo melhor, entendendo de fato aquilo que faz sentido para você dentro de um relacionamento. E agora então se abrindo, né, criando espaço para vivenciar o novo. Indo em frente, mesmo que você, para as outras pessoas, para você não, porque você sabe a sua verdade, mas mesmo que para as outras pessoas fosse uma perda, sabe? Ó, essa pessoa deixou esse trabalho, ó, essa pessoa se afastou da família, ó, essa pessoa fez isso, sabe? É um julgamento do outro, que enxerga de acordo com as limitações que tem, né? Não é de fato a sua vida e a sua história. Isso é muito importante aqui também, tá? Vamos ver aqui o que mais?
Posso estar falando aqui de você curando um padrão de abandono, né? Um padrão de ter medo que a pessoa vai te abandonar a qualquer momento, que você não vai ser visto, que você não vai ser amado. Mas inconsciente, não é algo que você tem total consciência. Mas agora é como se, tipo assim, não quero uma pessoa que venha, um trabalho que venha para a vida inteira. Eu quero viver o momento, quero viver o presente, entende? E se a pessoa amanhã quiser ir embora, se esse trabalho falar que eu não sirvo mais, tá tudo bem. Eu vou encontrar outro trabalho, vou encontrar outra pessoa, vou continuar seguindo a minha vida. Mas eu quero viver o hoje. É como se antes você encontrasse uma pessoa e falasse, ah não, essa é a pessoa da minha vida, esse é o trabalho da minha vida, e fosse ser para sempre. E isso te trouxe muitas decepções, né? E agora não, e agora você fala, não, eu quero viver o momento, eu quero viver o presente, eu quero viver e se for para ser, vai ser, e se você quiser, e isso é cura, né? Porque a única verdade que temos é o momento presente, é o momento atual. Todo o resto é ilusão, é expectativa, não existe. E quando você entra nesse lugar, né, nesse lugar de que o outro pode ir, que está tudo bem, se alguém que eu amo muito falecer, porque é o que vai acontecer, todos somos temporários. Então, assim, tá tudo bem se alguém partir, tá tudo bem se alguém, sabe? Eu continuo, eu vivo o momento presente. E você começa a se reestruturar dentro dessa ideia, dentro desse conceito, digamos assim. Vamos pegar aqui com o tarô de hoje, 3 cartas, por favor. Ó, a carta da aventura, a carta da nova visão, mais uma. E o 10 de espadas, que no tarô de hoje é representado pelo renascimento. Tudo a ver com o que a gente falou, né? Tudo a ver com o que a gente falou. Aqui tem muito uma questão, ô Capricorniano. Vocês viram que eu ia falar Sagitário? De novo. Aqui tem muito uma questão, Capricorniano. Como que eu posso falar isso? Como que eu posso explicar isso, meu Deus? É muito de... Aqui tem uma questão de entendimento. Aqui tem uma questão de que eu consigo olhar para o outro e entender que independente do que fez, independente do que faz, é também um ser humano, é também algo que está... É alguém que está em constante evolução, assim como eu, sabe? E a gente começa a parar de dar muita importância a coisas que... Por exemplo, a ideia que me vem aqui é... Eu questiono muito meu pai, questiono muito a minha mãe, questiono muito meu chefe no trabalho, meu marido, minha esposa. Tem uma pessoa, né? Tem alguém. A carta da aventura me traz esse alguém que eu preciso me distanciar de alguma forma. Que em algum momento eu me pego questionando demais por que essa pessoa me trata dessa forma, ou por que esse relacionamento é assim, se poderia ser muito melhor, sabe? Existe alguém aqui. E que no final das contas, se você parar para observar bem observado, é um reflexo de muitas coisas que você... Não que você faz igual, mas que se você não se policiar, não se posicionar ou não se... Como que eu posso explicar isso? Uma energia... Ok, é para ser bem objetivo. Então tá, eu vou ser bem objetivo, não me leva a mal, tá? É só uma questão, tipo assim, eu critico meu pai, critico. Quando eu vejo, se eu não coloco uma consciência nas minhas ações e começo a prestar atenção e estar presente, eu acabo repetindo, entende? Existe uma questão de repetição.
Existe uma questão de, antes de julgar, comece a entender. E aqui tem esse entendimento, né, que é o que a gente estava falando antes, de você entendendo que eu não vou ficar, por exemplo, a receber uma mensagem dessa pessoa que antes me deixava 2 semanas rematutando e pensando e questionando nessa mensagem. E às vezes até me trazendo tristeza, ansiedade, o que seja. E agora não, agora isso que me deixava mal por 2 semanas, eu já começo a entender. Às vezes me toca ainda em algum lugar, sabe? Me deixa mal, de certa forma, mas não como antes. E isso já é um grande avanço. Eu paro de dar importância demais para coisas que não têm importância, entende? E começo a entender que o outro ele erra assim como eu erro. A gente só erra em lugares diferentes, em muitas vezes, sabe? E errar, gente, a gente mesmo sendo perfeito, a gente vai estar errando, porque a gente pode ser perfeito pra gente, no nosso ponto de vista, mas a gente não vai conseguir ser perfeito no ponto de vista de todo mundo que a gente convive, entende? O que é bom para um não é bom para o outro. Então esse entendimento aqui é muito importante, tá? Parece que tem alguma coisa ainda que eu não falei. Vamos entender aqui melhor então. Tem alguma coisa ainda que eu não falei. Nossa, quantas cartas. Ah, ah. Virou aqui, ó, a carta do enforcado. E a carta da nova visão é a carta do enforcado também. Agora eu entendi o que eu não tinha falado. Ah. E é isso que acontece. Quando tem alguma coisa que você ainda não falou que precisa ser falada, é isso. As cartas começam a se repetir. Até que a mensagem saia, entende? O Cavaleiro de Copas de novo. Ou seja, aqui a gente tem a oportunidade, por exemplo, você tendo a oportunidade de encontros ou de algo vindo para a sua vida, mas algo que você precisa criar espaço para isso. E o espaço que você vai criar muitas vezes é desapegando de alguma situação ou então se libertando do julgamento, por exemplo, eu saí de um trabalho que eu ganhava X para um trabalho que eu ganho Y, estou às vezes ganhando menos, mas estou mais feliz. Para o outro que não está vivendo a sua vida, que não está ali trabalhando e tendo, né, o trabalho todo dia, para o outro pode ser uma queda, pode ser algo ruim. Mas você sabe quanto vale o seu tempo, sabe? Você sabe quanto vale a sua paz também, né? Muitas vezes a gente sai da comparação e sai da régua. Então dezembro traz isso também. Você tendo uma nova visão sobre aquilo que é essencial para você, para que você consiga manter isso de certa forma, sabe? Depois, quando eu tirei outras 2 cartas, vieram a carta do julgamento e a carta do cavaleiro de paus. Aqui, Capricorniano, tem muito uma questão, algo assim como eu já tinha falado antes do 8 de paus, é um portal que se abre a partir do momento que você se escolhe, sabe? Mesmo que o julgamento, mesmo que a outra pessoa, mesmo que alguma situação, mesmo que o meu pai, aqui tem uma questão paterna, né? Gente, vamos lá, vou falar só uma coisa aqui. Antes de julgar alguém, antes de. A gente julga mesmo, né? A gente tem os nossos preconceitos estabelecidos, digamos assim. Mas antes de criticar, entenda também, assim, tenha um pouco de compaixão, sabe? Aqui pede um pouco de compaixão. É uma compaixão que você não teve por você. Por isso que muitas vezes você não consegue entregar isso ao outro. E muitas vezes você também não recebeu, né? Essa compaixão, essa aceitação.
E aí, por isso, essa questão de impulsividade, muitas vezes, que aqui tem uma questão de impulsividade. E aquela pessoa está falando demais, eu acabo me afastando, ou então eu rebato na mesma moeda, e aí aquilo que era um negocinho que poderia ser resolvido vira um problema, entende? Aqui pede um pouco de presença e concentração, para que a gente comece a trazer aquele problema que era de 2 semanas para 2 horas. E conseguir entender o aprendizado com aquilo e seguir adiante, sabe? Porque quando eu começo a enxergar as coisas com uma nova visão, com uma nova perspectiva, é como se tudo mudasse, como se um portal se abrisse para eu atravessar. Um portal de cura, de transformação, de sabedoria, né, de conexão, tá? Eu posso estar falando aqui de pessoas, por exemplo, buscando, ou então não buscando, mas que é importante buscar uma meditação, um momento de silêncio, um momento onde você consegue se dedicar a si mesmo, entende? E deixar ir, deixar ir. Aqui tem muito uma questão de bruxismo, né? Alguém aí de noite, sabe? Rangendo os dentes, eu já sofri muito disso. O bruxismo é uma questão de emoções não digeridas, né? E a gente vai para a cama com aquele monte de emoção, com aquele monte de pensamento, e aí a gente está lá digerindo, sabe? As emoções, sabe? É meio que isso, assim. Então, a meditação, o momento de silêncio, a natureza, tira essas emoções, tira essas coisas não processadas, tira essas coisas que aconteceram há 2 anos e ainda estão te martirizando, sabe? Bloqueando o acesso de novos começos, de novas pessoas. Às vezes estou aqui, terminei com uma pessoa tem 2 anos e ainda penso na pessoa, estou lá vendo o que a pessoa está fazendo da vida, sabe? Às vezes bloqueando uma nova oportunidade. Que aqui tem, com certeza, 2 vezes o Cavaleiro de Copas na sua área de relacionamento, mais a carta do julgamento. Com certeza. Novos começos, novas oportunidades. Só que pede a questão também de se aventurar, né? De se movimentar em direção a isso. Combinados, capricornianos? Me deixe saber. É uma energia um pouco embaralhada. Me deixe saber se fez sentido para você. Se não fez, muito importante para mim, tá? Combinados? Um excelente dezembro de 2025 para vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. Não se esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar. Se inscreva no canal e até mais. Um grande beijo. Tchau, tchau.